take two eyes to make a pair. Brother, we can't quit until we get our share. Say it loud. Say it loud. One more time. Say it loud. I've worked on jobs with my feet in my hand. You know, all the work I did was for the other man. But now we done made a chance to do things for ourselves. We're tired of beating our head against the wall and working for someone else. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Ooh-wee, you get me. All right. Out of sight. All right. So tough. You're tough enough. Ooh-wee, you're killing me. Ah, say it loud. Say it loud. Now, we done made us a chance to do things for ourselves. We're tired of beating our heads against the wall and working for someone else. Look here, there's one more thing I got to say right here. Now we're people, we like the birds and the bees. We'd rather die on our feet, keep living on our knees. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Lord, Lord, Lord. Say it loud. All right now. Lord, you know we can do some fooling. Now we can say we're just the funky part. Now we do. Sometimes we dance, we sing and we talk. You know I just like to do the camel walk. All right now. All right. All right now. Say it loud. Say it loud. Let me hear you. Say it loud. Say it loud. Now we's a man's a chance to do things for ourselves. We're tired of beating our heads against the wall and working for someone else. You know, we are people too. We like the birds and the bees. But we'd rather die on our feet and keep living on our knees. Say it loud. Say it loud. Let me hear you. Say it loud. Say it loud. Ooh-wee, you're killing me. All right. Out of sight. All right. Out of sight. Ooh-wee. Oh, no. Ooh-wee, you're killing me. Ooh-wee. 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 Ooh, ow. Say it loud. Say it loud. Lord, I feel it. Say it loud. Say it loud. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender aí da hora que você está escutando esse episódio do Enfoque. Mas sejam todos bem-vindos ao programa do dia 19/11, que tem como tema especial o Dia da Consciência Negra. Vocês devem estar estranhando um pouquinho essa voz de início, já que quem conduz a mediação é a professora Ângela, que também é coordenadora do projeto da rádio. Mas hoje ela vai estar participando na forma de entrevista. Então eu fui convidada para fazer a mediação e vou me apresentar aqui um pouquinho. O meu nome é Duda, eu sou bolsista da Rádio UFC Web desde o ano de 2019
e sou estudante do 2º ano do Técnico Integrado do curso em Química do IFC Campus Brusque. E pensando nessa temática, o enfoque de hoje vai se tratar sobre a experiência dos professores negros aqui no contexto catarinense, que é majoritariamente formado por descendentes europeus. Por isso que surgiu a ideia do preto no branco. Então, a gente vai ter relatos de professores que lecionam aqui no estado de Santa Catarina, principalmente na rede do IFC, e eles vão falar um pouco sobre a sua experiência e como que é a questão de ser negro em sala de aula aqui em Santa Catarina. Então, vou apresentar aqui um pouco para vocês os nossos convidados. Na fala deles, eles vão dar mais informações, mas eu vou apresentar assim de forma sucinta, né? A nossa primeira convidada é a professora Ângela Menezes, que vocês já conhecem, pois ela é aqui do Enfoque. Ela é professora da licenciatura em Química aqui do IFC Campus Brusque, além de coordenadora do projeto da rádio. A nossa segunda convidada é a professora Ellen Mota, que é professora de Biologia também aqui no IFC Campus Brusque. E o nosso terceiro convidado é o Marcelo Cordeiro, que é professor de Inglês e Português do IFC Campus Blumenau. Olá, ouvinte do programa Enfoque. Muito bom estar aqui com vocês para tratar de um assunto tão importante, né, dessa comemoração aqui no mês de novembro da consciência negra, né, e mais especificamente, né, que a data de comemoração é o dia 20. Vamos fazer aqui, então, né, uma reflexão aí sobre as questões, né, da consciência negra, né, do que é que precisamos, né, ficar atentos, né, para fazer uma abordagem aí desse tema. Inicialmente eu quero agradecer a Duda pela disponibilidade em vir fazer essa mediação para nós. A Duda é uma estudante do Campus Brusque e bolsista da rádio. Então, Duda, muito obrigada aí pela sua contribuição e a sua disponibilidade em vir mediar o programa para nós. E também agradecer ao professor Marcelo e à professora Ellen pela contribuição e pela fala neste momento aqui, que são 2 professores que também vão contribuir com a nossa reflexão. E eu sou Ângela Menezes, professora da licenciatura em Química, licenciada em Pedagogia, com mestrado acadêmico em Políticas Públicas e Avaliação Institucional pela Universidade de Brasília. Então, quero dizer aqui, né, só para vocês também terem clareza de onde é que eu falo, né? Eu ingressei no Instituto Federal Catarinense em 2017 pelo sistema de cotas, né? Moro já em Santa Catarina há 7 anos, então tenho várias experiências, né? Como o programa diz aqui, né? O nosso tema, que é preto no branco, professores negros e as suas experiências, né? No contexto catarinense, então vou contar um pouquinho aqui e inicialmente esse bloco, né, o bloco 1 aqui do tema, é um bloco que a gente vai falar especificamente dos números, né, então, mas é interessante antes fazer algumas considerações, né, primeiro sobre o impacto na preparação desse programa. A gente está preparando esse programa aí já há mais de 2 semanas, né, então isso acabou mexendo muito com a gente, né? Conversei com os outros professores, eles também sentiram isso, aliás, mas que foi um impacto muito bom, que nos deu, né, e continua nos dando a possibilidade de fazer uma reflexão, né, das experiências que a gente já teve para poder chegar ali depois nos números, né, enfim. E aí eu quero contar um caso, né, uma experiência rápida, antes, que é fora do contexto do Instituto Federal Catarinense. Depois eu também tenho experiências lá no próprio Instituto, né? Então, logo que mudei para Blumenau, fui ao shopping, porque estava com um probleminha no meu celular. Não era nenhum problema, eu queria acessar algumas coisas que eu não estava conseguindo, né? Então, eu fui à loja. E aí o atendente veio, e quando ele chegou, eu falei que é que ele queria, e que eu queria, ele ficou me olhando assim, meio assustado, e disse, olha, mas primeiramente a senhora vai precisar provar que esse celular é seu.
né? A senhora tem a nota fiscal do celular, né? Que era um iPhone. Lógico, não tinha nota fiscal, né? Um celular que já tinha mais de um ano, sei lá. Enfim, e também porque quase ninguém anda com nota fiscal de celular na bolsa, né? Então eu já fiquei meio assim, e aí na hora eu me chateei com isso e falei, então não tenho, e peguei meu celular e fui embora. Agora, essas experiências, né, elas acontecem e às vezes, e no meu caso foi assim, você leva muito tempo para se dar conta do que foi que aconteceu ali, não é? Por que aquele tratamento, né? Como é que é? Todo mundo que entra na loja precisa ir com a nota fiscal e tal. E olha que não era nem para arrumar o celular, era só para ele me ajudar a fazer alguns acessos ali que eu estava meio que apanhando do celular. Então, mas eu fui ter, né? E isso depois eu só me dei conta que era por outras questões, né, que era por ser negra, né, como assim, né, ser negro, tá com um celular caro, como é que é isso? É seu, você tem que comprovar. Isso também me aconteceu em Blumenau, no trânsito, né, quando o guarda me parou, ele disse, a primeira coisa que eu quero saber da senhora é se esse carro é seu. Na época era um Sandero Stepway. E aí eu levei maior susto também, né? Então ele falou, primeira coisa, a senhora tem que provar que o carro é da senhora, né? Então, assim, são questões que depois a gente leva um susto, né? No dia do guarda eu percebi na hora que o porquê que era e aí resolvi não criar muita confusão ali com ele, porque eu achei que talvez pudesse até ser pior. Mas, enfim, foi uma experiência interessante, né? E que acabou... né, que hoje a gente faz grandes reflexões sobre isso. E o que levou também a propor esse programa, né, que é o Preto no Branco, os números do IFC, né, os nossos números também é passivo, precisamos fazer reflexões, né, para que a gente veja em que espaço que a gente está, quantos somos mesmo, né, e quais são os impactos que isso tem para a instituição, para o servidor, para os estudantes, enfim. Né? Mas antes disso eu vou fazer uma abordagem aqui rápida sobre os números, né, do país, do IBGE, para que a gente possa também ter isso de suporte para nossas análises, aqui, as nossas reflexões. Né? O IBGE diz para nós ali no Censo Demográfico de 2010 que nós somos 50,7% da população brasileira é de pretos e pardos, então esse dado é bem interessante. Né? E depois o MEC também, né, diz aqui para nós que nós temos hoje 65.249 professores negros atuando nas universidades brasileiras, né? E que esse número representa 30% do total dos docentes na educação superior, na superior como um todo, né? Não é só nas federais, que é de 214.224, né? Então a gente está ali nos 65 mil, que são números também que cabem grandes reflexões aí. E aí também a gente tem um dado, né, de que houve um aumento, né, de professores negros e pardos nas universidades federais. Aí a gente já trata especificamente das federais, que esse número cresceu 60%, né? Então a gente fica, nossa, que bom, cresceu e tal. Por que cresceu? Porque a gente tem, né, tem uma lei, né, que é a Lei 12.990, de junho de 2014, que trata da reserva, né, de vagas, né, para a população negra, que é de 20%. Então, 20% das vagas precisam ser reservadas para essa população parda e preta nos concursos públicos, né? Que seja para cargos efetivos, né? Provimento de cargos efetivos no âmbito aí da administração pública. Então, são nas autarquias, nas fundações públicas, nas empresas públicas, né? E nas sociedades de economia mista, né, que são essas controladas pelo Estado. Nós, no caso das universidades e dos institutos, nós estamos ali no âmbito das autarquias. Tanto as universidades quanto os institutos são uma autarquia. E aí, em função dessa legislação, né, houve mesmo um aumento, né, nas federais, que era de 11%, passou para 15%. Era de 11,7%, passou para 15,8%, quase 16%, né? Entre 2014 e ali 2019.
Então, mas nesse ritmo, o que vai acontecer, né? A gente tem aí uma questão importante. Com essa lei, o ideal seria que ela ampliasse, né, e que a gente pudesse ter a mesma porcentagem do número da população, né, que são mais de 50% de pretos e pardos. Mas para a gente alcançar esse número, né, desses professores ou dos servidores, né, nos 50%, a gente ficaria com algum problema. Por quê? Porque a gente alcançaria isso lá em 2038. E a vigência da lei é até 2024. Ela é uma lei que ela foi criada para um espaço de 10 anos. Então, quando a gente começasse a chegar, né, a gente ainda estaria muito longe de chegar lá, né? A gente precisaria de mais de quase 30 anos, né, para poder ter os números ficarem mais relevantes, mais razoáveis, né? E aí eu resolvi também pegar aqui pela população do estado, né, no geral, para a gente saber mesmo como é que também estamos no geral. Então, e aí eu peguei dois estados dos extremos, né? Eu peguei o estado do Sul e o estado do Norte, né? Os dois extremos, que foi os dados do Rio Grande do Sul, os números do Rio Grande do Sul, que é da região Sul, e o número do Amapá, que é da região ali Norte. E isso também nos mostra que é muito interessante, né? No Rio Grande do Sul, 83,2% da população é branca, né? População parda e preta é 16,1%. E o índice de professores, né, pretos e pardos no Rio Grande do Sul é 2,8%. Então é um número bem pequeno, né? E aí depois, então, eu também peguei, por questões óbvias, porque a gente está falando aqui de Santa Catarina, né? Que Santa Catarina tem 83,9% da população branca e pretos e pardos 15,5%. Né, que é uma população menor até do que do Rio Grande do Sul. E depois a gente tem qual é a porcentagem de professores, né, atuando aí em Santa Catarina? É 2,9%. Então, a gente tem 15,5% da população preta e parda, mas nós só temos lá 2,9% de professores pretos e pardos. E na região norte, né, é o inverso do sul, né? O Amapá tem 23,8% da população branca e pretos e pardos 74,1%. Então, os índices aqui são bem invertidos, né? E no Amapá, 55,6%, né, dos professores são pretos e pardos. Então, aqui a gente também já tem um número bem mais interessante. Né? E aí a universidade, né, com maior número de negros na docência, a Universidade do Estado da Bahia, que é a UNEB, com 1.202 professores, ou seja, 53% do corpo docente, né, da Universidade Estadual. E temos também a Federal da Bahia, né, que é a UFBA, que está ali em segundo lugar, com 926 professores, né, de pretos e pardos, que dá aí 29% do total dos professores. Então, são dados aí bem interessantes que depois também mostra aqui como é que nós estamos. E um ponto que eu achei interessante colocar aqui é sobre a formação desses docentes, né, dos professores pretos e pardos atuando aí no ensino superior, né? 31,3% são doutores e 45% são mestres, né? Que então, só para a gente ver aí que a gente tem professores, né, com uma boa formação, com uma formação sólida, né, para atuar aí no ensino superior. E aí, quando a gente vai, então, aqui para os números, né, do IFC, o IFC nós somos 1.786 servidores e destes 1.534 são brancos, ou seja, 86% dos servidores do IFC são brancos.
164 são pardos, né? Ou seja, 99,2% de pardos, e 45 pretos, que apresenta aí um índice de 2,6%, né? Então, no total, a gente tem entre pretos e pardos 209 servidores. Então, isso aqui já dá também para nós, né? É um número que ele é bem pertinente também com os números da população, né? Assim como a gente na população tem 83% da população é branca, aqui também no Instituto 86% dos servidores são brancos. Então, e esses dados aqui foram dados fornecidos pela Diretoria de Gestão de Pessoas, não é? Agora do mês de novembro, em 2020, e segundo também a DGP, desses ingressantes, né, de pardos e pretos, que são 209, ele não tinha esse dado precisamente, mas ele meio que assegurou que 75% dos ingressantes de pretos e pardos foram pela lei de cotas, né, lá na hora do concurso público. Ou seja, que foram 157 pessoas, servidores, que entraram pela lei de cotas. Então, que é um número interessante. E aí eu solicitei se eles tinham os dados reais, né, os números de quantos eram os pardos e pretos que entraram pelo sistema de cotas, e aí eles ainda não tinham esse número, e agora, por conta da pandemia, ficou mais difícil para fazer essa pesquisa. Mas isso também já é um dado interessante que dá para a gente fazer uma leitura de que era um dado que a gente já tinha que ter, né, ali prontamente, porque é um dado muito interessante, né, para a gente fazer aí as reflexões. E aí, diante desses números, né, a gente vai vendo os desafios. Um deles é mesmo essa organização do NEAB, né, que é um núcleo de estudos afro-brasileiros, indígenas, que agora que ele está se estruturando, se organizando, né, de uma forma mais lenta, mas ele está se organizando. Alguns campos conseguem fazer isso melhor do que outros, né, e depois que na própria reitoria possa se fazer, né, essa organização. Né? E esses números são importantes para a gente ter claro, né, quais são os espaços mesmo que a gente precisa, às vezes, ocupar, né, enquanto pardos e negros, numa instituição em que os números são pequenos, né? A gente, com esse número aqui, vamos ser aqui, né, 11%, 12% no máximo por cento dos servidores são de pardos e negros, né? Então, esse número... E aí a gente precisa saber disso para a gente ter mais clareza para poder também atuar nesse espaço. E aqui, e aí, até por conta disso, né, essa dificuldade da gente se colocar enquanto pardos e pretos, né, e que a gente se enxergar, né, como pardo e preto, e também se expor nesta condição, né, para que a gente possa ocupar melhor esses espaços, né, de uma forma mais eficiente. E aí eu digo isso até em relação, né, como exemplo, eu sou um exemplo, né? Eu até então não tinha participado, e não participo até do NEAB, do campus, porque eu estou em outras comissões, mas de que é importante que a gente tenha clareza disso para que a gente possa atuar, né? Então, realmente, quando eu vi os números, isso me impactou, e eu acho que positivamente, para que a gente possa avançar, para que a gente possa, né, fazer essas discussões, né? E a gente sabe que essas discussões, elas são bem sensíveis, vou dizer assim, né? Nós tivemos o caso semana passada do grupo do NEAB, do campus Araquari, que teve uma live invadida e tiveram ali alguns problemas. Então, são discussões sensíveis, né? E às vezes a gente fica, né, assim, meio que quase que travado, né? Por questões de a gente não saber direitinho como é que a gente vai poder encaminhar. Então, e aí os números nos motivam muito, nos instiga a realmente ter uma participação mais efetiva, né?
E aí, só para encerrar então aqui a nossa fala, eu resolvi contar também uma experiência vivida no curso técnico subsequente em Química, ali em 2018, eu dei aula no curso subsequente, e aí um dia lá a gente estava falando, né, de políticas, das questões das cotas, e um aluno, e na turma a gente tinha uma aluna que entrou pelas cotas, ela era negra, entrou pelas cotas. E aí teve um colega, o aluno pediu para fazer uma fala, né, resolveu explanar ali por que ele era contra as cotas, né, e ele fez de uma maneira assim bem quase agressiva, enfim. E a aluna, né, que era negra, né, e que entrou pelas cotas, né, ela foi, né, com a fala do colega, ela foi abaixando na carteira, ela foi ficando muito incomodada com aquilo, porque, né, foi, enfim, a colocação foi, né, indelicada, eu vou dizer assim, né, e gerou nela um constrangimento. E aí ela abaixou na carteira, ela deitou e dormiu o restante da aula inteirinha. Ela não levantou para dizer, né, qual foi a grande vantagem, que se ela não tivesse feito pelas cotas, ela não estaria ali, né? Então, assim, e aí, por isso que eu digo que o tema é muito sensível, porque você nunca vai, né, a gente não sabe, você só vê a hora que começa, mas às vezes, né, a discussão ou o debate, a reflexão pode tomar rumos, assim, né, mais difíceis, mais delicados, e é por isso que às vezes as pessoas não se colocam, né? É porque até gente falou assim, mas ela também não falou nada, ela podia ter falado, mas é porque o tema é tão sensível, né? Nós ali nesse espaço do Instituto, ela era a única negra da sala, né? Os índices nossos já são baixos, né? Numa população ali em Brusque, que também é majoritariamente branca, né? Então acaba que as pessoas às vezes não dão conta de vir para essa discussão, não é? E é por isso que a gente precisa, né? Eu acho que aqui, então, na rádio foi um espaço que a gente abre para que a gente possa falar, né? Penso que a gente vai fazer um programa também para falar dos estudantes especificamente, pardos e pretos, né? Hoje a nossa abordagem aqui, ela ficou mais específica entre os docentes, né, pretos e pardos, mas a gente pode falar também dos técnicos administrativos, né? Apesar de que esses números que estão aqui colocados do IFC, né, são números de técnicos administrativos e docentes, não está separado, então os nossos números são pequenos. Por isso eu acho que toda essa sensibilidade e quase uma dificuldade para levantar essas discussões, né, e não sofrer um impacto muito grande e ficar pior. Então eu espero que a gente tenha aí outros momentos para a gente então levantar essas discussões e essas reflexões. Muito bom participar aqui com vocês, obrigada Duda, e depois agora teremos a fala aí então do professor Marcelo. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve tá pensando o que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito.
Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o Castelo e não foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão dos meus truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tchim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas, do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego drama de estilo, pra ser se for, tem que ser, se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto, por dentro e por fora. Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória. Ora, nessa história vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo, é um elogio pra quem vive na guerra. A paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. Nego drama. Crime, futebol, música, caralho. Eu também não consegui fugir disso aí, sou mais um. Forrest Gump é mato, eu prefiro contar uma história real. Vou contar a minha. Daria o filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez um rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga carne, é a torre de Babel. Família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. O bastardo, mais um filho pardo sem pai. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho cê não aguenta, sozinho cê não entra a pé. Cê disse que era bom e as favelas ouviu. Lá também tem whisky, Red Bull, tênis, Nike, fuzil. Admitou, seus carros é bonito, e eu não sei fazer internet, videocassete, uns carros loucos. Atrasado eu tô um pouco, se tô, eu acho. Só que tem que, seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval. Eu vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Problema com uma escola, eu tenho mil fita. Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês ele é o mais esperto. Gingue fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, ó. Subiu, entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu. Nós é isso, aquilo, que cê não dizia. Seu filho quer ser preto, que ironia. Cola o pôster do Tupac, aí que tal que cê diz? Sente o negro drama, vai, tenta ser feliz. Ei, bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer que te diz. Gota céu aberto e parede madeirite. De vergonha eu não morri, tô firmão, eis-me aqui. Você não, cê não passa quando o mar vermelho abrir. Eu sou humano, homem duro do gueto, brau, oba. Aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia amar. Nesse instante, pele parda e osso funk. De onde vem os diamantes da lama? Valeu, mãe, negro drama. Drama, drama, drama. Aí, na época dos barracos de pau lá na pedreira, onde vocês estavam? O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais, eu quero até sua alma. Aí, o rap fez ser o que eu sou. Ice Blue, Ed Rock, KLJ e toda a família e toda a geração que faz o rap. A geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar. Anos 90, século 21, é desse jeito. Aí, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, moro, irmão? Você tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de olho em você, moro? Sabe por quê? Pela sua origem, moro, irmão? É desse jeito que você vive, é o negro drama. Eu não li, eu não assisti, eu vivo o negro drama. Eu sou negro drama, eu sou fruto do negro drama. Aí, dona Ana, sem palavra, a senhora é uma rainha, rainha.
Mas aí, se tiver que voltar pra favela, vou voltar de cabeça erguida, porque é assim que é, renascendo da cinza, firme e forte, guerreiro de fé. Vagabundo nada. Olá a todos, agradeço o convite para participar de um programa de tamanha relevância. Me sinto verdadeiramente honrada. Sou a professora Lenádia Mota, leciono Biologia no campus Brusque. Sou bióloga, natural de Salvador, onde realizei o mestrado em Ensino, História e Filosofia das Ciências pela Universidade Federal da Bahia e logo em seguida cursei o doutorado em Educação na Faculdade de Educação da USP e pós-doutorado na área de Ensino de Ciências pela Universidade Federal de Sergipe. Tracei uma trajetória acadêmica toda voltada para a formação de professores de biologia, área que eu tenho uma paixão imensa. Desde 1995, venho atuando na educação básica, ensinando biologia e ciências. Fui professora da rede pública do estado de São Paulo e do estado da Bahia, onde temos em Salvador a maior população negra fora da África. Lá, inclusive, tive a oportunidade também de lecionar em escolas que atendiam alunos de comunidades quilombolas. Antes de fazer parte do quadro docente do IFC, eu desenvolvia um processo de ensino e aprendizagem direcionado para o empoderamento de jovens negros, voltado para o fortalecimento da sua identidade e elevação da sua autoestima. Pois, mesmo num contexto majoritariamente negro, existe sim racismo e preconceito no espaço escolar. Por que eu falo isso? Por conta de que, muitas vezes, em discussões sobre a temática, as pessoas de fora sempre demonstraram estranheza quando colocamos que o racismo e o preconceito também impera nos espaços escolares na Bahia. Sim, em um contexto formado por 81,5% de pessoas declaradas negras ou pardas, que, historicamente, apresentam maior vulnerabilidade social e econômica, temos um racismo acentuado. Por isso, minha prática pedagógica sempre foi pautada no enfrentamento do preconceito e do racismo. Sempre levei em conta que essas ações eram necessárias por conta de que o silenciamento sobre as relações étnico-raciais no espaço escolar, quando se cala frente à ideia de inferioridade dos negros e desvalorização da sua cultura, esse silenciamento é um dos principais motivos para a desmotivação e evasão escolar de jovens negros do sistema educacional. E isso é muito devastador, pois retroalimenta o preconceito e a discriminação étnico-racial na sala de aula. E isso não é achismo, tá? São dados científicos, né, que me baseio. Ao ser aprovada no concurso público federal para o cargo de professora da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, BTT, do Instituto Federal Catarinense, me foi oferecida a vaga do campus Brusque. Brusque, uma cidade colonizada por imigrantes alemães, italianos, poloneses, entre outros, localizada no denominado Vale Europeu. Então, lá vou eu, o preto no branco, que nem o título do enfoque de hoje. Em Brusque, vivi um processo de desconstrução, reconstrução de minhas práticas pedagógicas sobre a temática étnico-racial na sala de aula. Me deparei com a questão de que teria sim que me virar nos 30, com o quadro do Faustão, para que essa mesma abordagem histórica e cultural que alicerçava práticas de autoestima, empoderamento e combate ao preconceito, fosse repensada para tentar desnaturalizar o racismo que é pungente em todos os recônditos do Brasil. Ou seja,
teria que dar total ênfase em práticas educacionais antirracistas, pois ali eu tinha uma sala onde a maioria esmagadora era de estudantes brancos. Foi e é um imenso desafio falar de racismo nesse contexto. Eu sei que muitos diriam, poxa, branco também sofre preconceito. Ora, vejam, ao lançarmos um olhar sobre a história de cada etnia que compõe a base da nossa população, fica fácil de entender esta questão. Negros e indígenas nunca possuíram poder em relação aos brancos dentro da sociedade. Com isso, eles passaram e ainda passam por situações humilhantes, degradantes e de submissão, já que não tinham direito e poder em relação às suas próprias escolhas. Então, numa população colonizada por europeus, trazer para o centro das discussões abordagens históricas e culturais a partir da perspectiva da população que foi escravizada e da resistência da população negra e, principalmente, valorização da sua cultura, não é tarefa fácil. Mas é sim uma ação que se fez e faz necessária. Combater o racismo estrutural e estruturante que é fruto do nosso contexto diário. Lembro bem da estranheza que alguns alunos demonstraram ao ver a cor do meu filho caçula. Por ser casada com um branco, ele tem uma pele bem clara. Eu levei o meu filho para o instituto e um aluno se levantou e veio até mim, surpreso, me perguntar se era realmente meu filho, querendo se certificar se era filho natural. Mas também tive uma experiência bem bacana de uma aluna parda do norte do país que estava morando em Brusque. Esta aluna veio me parabenizar por ter prosseguido os meus estudos e ter me tornado uma doutora. Percebi ali na prática como é importante essa representatividade para os alunos negros. Só o fato de uma comunidade escolar 99% branca, com raízes culturais bem fortes e eurocêntricas, terem professores negros, ainda que poucos, ocupando esse espaço protagonista, é um ganho imenso. Professores negros, pós-graduados na mediação do processo de ensino e aprendizagem, ainda é uma expressiva minoria. No contexto federal, menor ainda. Não sofri ações de preconceito no âmbito da comunidade escolar como um todo. Na cidade também não houve comigo ações explícitas de racismo, mas acredito que muito se deve ao fato do cargo que ocupo no âmbito federal. Querendo ou não, isso se constitui como um passaporte para que você possa trafegar por espaços que muitos não consideram que você teria esse direito. Sabemos sim que o cargo muitas das vezes se torna um pedágio para espaços ditos privilegiados, o que é uma triste constatação. Em 2018, trabalhei na sala de aula com filmes e materiais que alicerçam as bases históricas do racismo estrutural. Tecer discussões que possibilitassem o reconhecimento da existência do problema racial na sociedade brasileira, na busca de reflexões sobre o racismo na escola e na sociedade como um todo, e reconhecimento e valorização da diversidade cultural e étnico-racial do nosso país. Percebi que alguns alunos demonstraram desconforto na abordagem do tema e, principalmente, por serem incentivados a se posicionar frente à nossa diversidade étnico-racial e suas desigualdades. Alguns foram explícitos em negar o racismo no seio social e a alegação, inclusive, da democracia racial. Mas, felizmente, e diria ainda, prazerosamente, a maioria dos alunos se mostrou sensibilizada e participaram com interesse das discussões. Para mim, foi um imenso ganho. Ninguém nasce racista. Como Mandela falou, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele ou por sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, ou seja,
podemos desconstruir o racismo a partir da educação, essa mesma que ensina para o racismo. É por isso que, então, devemos criar espaços para tais discussões na sala, sim. Mesmo porque temos a Lei 10.639/03, que nos impera, que torna obrigatória essas discussões, a criação destes espaços em todas as salas de aula do nosso país. A lei que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas traz como mote uma forma de ensino inclusiva. É um instrumento de combate ao preconceito racial e à influência etnocentrista e eurocentrista. A Lei 11.645/2008 amplia a lei citada anteriormente, incluindo também no currículo escolar o ensino da história e da cultura indígena. Neste contexto, gente, em Brusque, aconteceu um episódio na minha sala de aula bastante interessante. Um aluno, em meio à aula, me questionou o porquê de ter esculturas de indígenas na cidade. Ele achava um absurdo, achava que não tinha nada a ver com eles, moradores da cidade. Aí eu fui conversando com ele sobre os processos de colonização da cidade, da região, esclarecendo que os colonizadores europeus, os seus antepassados, quando chegaram ao Vale do Itajaí-Mirim, já encontraram os índios ali e que eles baniram aquela etnia da região. Este mesmo aluno, à época, também questionou o professor de história a existência destas esculturas indígenas na cidade. Então, assim, é com tristeza que constatamos que o genocídio, o etnocídio, teve total sucesso. O etnocídio indígena teve total sucesso na nossa sociedade. Resgatar estes processos históricos é ação educacional imprescindível, gente. Eu sei que é chover no molhado, que isso é muito falado, e eu acredito que é sim importante ressaltar 1000 vezes que seja, que não devemos nos ater a comemorações pontuais no dia, semana ou mês da conscientização negra. Sabemos que ainda é um longo caminho pela frente para que essa data não seja apenas celebrada com fragmentos da cultura africana e afro-brasileira. Essa data deve servir de culminância para trabalhos que sejam desenvolvidos ao longo de todo o ano letivo. Um processo de construção longo e alicerçado em projetos pedagógicos que tenham como linha condutora a construção de atitudes antirracistas e valorização das contribuições dos negros para todas as áreas do conhecimento. Para encerrar, eu gostaria de fazer alusão à questão de discursos presentes nas redes sociais que buscam descaracterizar a celebração da data da consciência negra quando colocam que deviam ser celebrado a consciência humana, pois todos somos humanos. Só que esquecem que a primeira coisa que o racismo tira é a sua humanidade. O racismo desumaniza as pessoas. Se você quer ter consciência humana, você precisa reconhecer a humanidade das pessoas negras, das pessoas indígenas, aquelas que são os principais alvos do racismo. Eu vi uma resposta a essa posição muito bacana que colocava assim: antes de discutir consciência humana, você precisa enfrentar o racismo e suas manifestações. Depois de enfrentarmos o racismo e devolver a humanidade aos povos não brancos, no máximo nós vamos precisar falar de consciência, porque já teremos nos tornado humanos. Agradeço imensamente pela atenção de todos.
deixa girar. Oh, gira, deixa gira, girar. Oh, gira, deixa gira, girar. Oh, gira, deixa gira, girar. Deixa gira, girar. Saravá e Ançã. É Xangô e Iemanjá, iê. Deixa gira, girar. Zambi no zambi, zambi na guardeçá. Baguice, baguice, tata baguice de orixá. Que lei vai, toté de maiongá. Checo, marolo, checo, lombum de conta solto. A totô, pai. Meu pai veio da Ruanda, que a nossa mãe é Iansã. Meu pai veio da Ruanda, que a nossa mãe é Iansã. Oh, gira, deixa gira, girar. 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 Oh, gira, deixa gira. Meu nome é Marcelo Cordeiro do Nascimento. Eu sou professor de língua inglesa e portuguesa do Instituto Federal Catarinense no campus Blumenau. Eu fui convidado aqui para narrar a minha experiência enquanto negro em um contexto majoritariamente formado por descendentes de europeus. No entanto, antes de falar dessa experiência propriamente dita, eu vou trazer um pouco para vocês um pouco da minha história de vida, ali das minhas origens, né? Porque essa minha formação, ela se reflete também nas minhas ideias e ações posteriores. Então, primeiramente, a minha origem, eu venho de uma família formada por um advogado negro e uma professora de história e socióloga branca. Então eu já tenho essa questão da integração entre as etnias como uma coisa natural para mim. Inclusive eu via isso de famílias próximas também, a mesma composição. Não havia um questionamento do porquê um negro estar casado com a branca, enfim. Isso nunca foi muito, pelo menos não foi aparente para mim, né? E também é interessante citar o fato de que meu pai sempre fez parte de entidades negras, né? Sempre teve contato com personalidades negras da cidade de Salvador. Eu lembro desde muito cedo eu indo para uma entidade chamada Sociedade Protetora dos Desvalidos, que era voltada para essa discussão da retomada de um orgulho negro, do auxílio para ações que pudessem colocar o negro numa posição de destaque positivo, né? Então, desde muito cedo eu frequentava esse ambiente, né? Então, encontrava artistas intelectuais, né? O professor Jaime Sodré, Riachão, Mateus Aleluia, enfim.
era uma espécie de... Obviamente, naquela minha idade eu não sabia quem eram aqueles indivíduos. Para mim eram só uns senhores, né? Divertidos, enfim. Mas à medida que eu fiquei mais velho, eu fui ver onde é que eu estava inserido, né? E também é interessante citar que ali por volta dos anos 80, né? Ali por volta de 86, com o primeiro movimento da Axé Music, né? Que na época era chamada de fricote, tinha outros nomes, né? Houve uma busca por uma predominância do elemento negro, né? Visto como um elemento de destaque positivo, né? Então, e aquela referência à África também, como ocorreu com bandas como Reflexos, né? Artistas como o Jerônimo, o Luiz Caldas, né? Apesar da controvérsia que há com a letra da música Fricote, né? Mas ali foi um momento em que a cultura negra ela deu um passo à frente de maneira bastante agressiva, né? De uma forma bastante agressiva, e foi reconhecida mundialmente, né? Então isso também ajudou no desenvolvimento de uma postura mais orgulhosa, né, da condição, não só da condição de ser negro, né, mas da necessidade de mostrar o nível de excelência que um indivíduo negro pode alcançar em pé de igualdade ou até de superioridade com de outras etnias, né, a depender da área. Então toda essa minha formação, né, fez com que eu me tornasse um indivíduo que não compactuasse com essas questões do racismo estrutural, nem do racismo particular, individual. Mas, obviamente, com o tempo você começa a selecionar as guerras que você vai enfrentar, né? Então, a gente não teria condições psicológicas, físicas, sanitárias, né, de estarmos duelando a cada segundo, né? Então, as guerras têm que ser escolhidas de maneira bastante pontual e certeira. Então, segui minha vida, enfim, até chegar esse momento em que eu fui, certo, em 2015, fiz o processo seletivo para o Instituto Federal Catarinense. Em verdade, esse período eu estava fazendo processos seletivos em diversas entidades do Brasil. Então, em um momento eu fui para o sul do Brasil, para Santa Catarina, para fazer esse teste, né? E fui ser chamado em 2019, né? Um pouco antes de ser chamado, eu estava organizado, já tinha sido aprovado para um processo de leitorado na Universidade de Pretória, na África do Sul, né? Eu declinei dessa possibilidade pelo fato de que o Instituto Federal Catarinense era uma possibilidade de um trabalho efetivo, né? Então, a nomeação para um cargo efetivo em contraposição ao fato de o leitorado ser temporário, né? Um trabalho temporário. Então, eu fui para Blumenau, né? Eu cheguei em agosto de 2019, né? E tive alguns problemas, sim, por conta dessa questão de ser negro, numa cidade majoritariamente formada por eurodescendentes. Os problemas já se iniciaram no momento em que eu precisei alugar um imóvel para residir, e cheguei a
entrar em contato com 3 possibilidades e tudo ocorria sem problemas até o momento em que eu ia fazer a vistoria no local. E nos 3 casos houve aquela abordagem quase comum, né, do brasileiro, né, de não falar na cara, né? Então, nos 3 casos foram criadas desculpas, né, para que eu não pudesse alugar o apartamento, mesmo eles sabendo que em termos financeiros eu teria condições de arcar com esses gastos, né? Então esse foi o primeiro. Mas também devo frisar que isso também aconteceu comigo em Salvador, né? Então não é uma exclusividade do sul do Brasil, mas eu não sei se aconteceria aqui em Salvador, eu estando na condição de professor do Instituto, né? Porque na época que ocorreu em Salvador comigo, eu não tinha uma profissão ainda estabilizada. Depois desse evento, né, dessa questão desse problema para alugar, ocorreram problemas também pela cidade, né? Então eu não dirijo, né? Então para me deslocar na cidade eu ia de ônibus, né, de transporte público, né? Então houve sim problemas no transporte público, né? Mas tudo foi contornado de maneira incisiva, sim, como ocorre sempre, mas assim, da maneira mais didática possível, né? Então, tentar alertar a pessoa de que, primeiro, ela sendo racista, ela está cometendo um crime. Então, já partimos desse ponto, né? Mas além dessa questão do crime, né, há também esse momento de você reconhecer a necessidade da evolução, né? Porque essas mudanças da composição, principalmente das classes sociais mais abastadas do nosso país, né? Então, quando o negro começa a ascender socialmente e começa a frequentar ambientes nos quais, né, ele é uma figura, ou uma figura inexistente, ou uma figura subalterna, né? Mas aí ele começa a frequentar esses ambientes em posição de igualdade, às vezes até de superioridade, né? Então é uma questão que ocorreu comigo, sim, né? Mas eu acredito que nós baianos, nós temos uma maneira de abordar essas situações, uma maneira mais sarcástica, irônica, né? Em vez de ser aquela combatividade mais odiosa, né? Então, eu acredito que eu tento mostrar para as pessoas que têm essas atitudes racistas, né? Primeiro, alertá-las de que é um crime que está sendo cometido, né? E, posteriormente, indicar que não há nenhuma lógica na argumentação de superioridade racial, enfim. E também lembrar que eles vão ter que se acostumar, porque é um caminho sem volta. Então, os espaços de poder, sejam de poder intelectual, de poder financeiro, eles vão ser ocupados por negros, né? Por mulheres, por integrantes dos movimentos LGBTQ e mais. Então, aqueles que foram marginalizados durante muito tempo vão começar a tornar-se protagonistas, né, de suas próprias histórias, né? E isso sim, obviamente, vai causar um choque
daqueles que estavam acostumados com um padrão hegemônico, que por sinal não representa a pluralidade do nosso país, né? Que inclusive é uma das... Eu durante um tempo estudei diplomacia, mas uma das questões que me afastou da diplomacia é que ela era formada justamente pela elite do Brasil, então não havia... Se num ambiente menos pomposo o negro já não é presente, quem dirá no ambiente da diplomacia, né? Então o nível de desconforto era bastante alto. Então há essa necessidade do reconhecimento da mudança dos paradigmas, né? Os padrões vão se alterando, a presença do negro em ambientes de poder, né? É um evento irrefreável, não só pelo desenvolvimento e pela luta intelectual dos negros para superar suas dificuldades em diversos níveis, né? Mas também pelo fato de que é uma questão de justiça social, porque deve-se haver uma representação de todos os componentes étnicos da nossa nação. É uma forma de sermos justos com a nossa própria história. Então, o que deve ser dado para um grupo deve ser dado para o outro, e se não for dado, deve ser conquistado. Mas é algo que não tem volta e que as pessoas têm que se acostumar e ver que devemos tratar as pessoas de maneira equânime, né? Então, essa é a minha contribuição para vocês. Muito obrigado. E assim encerramos mais um Enfoque. Queria agradecer principalmente aos nossos convidados que toparam dividir as experiências deles com nós e também fizeram uma fala muito importante sobre o negro na sociedade. E a gente deve sempre lembrar que não somente dentro do IFC essa fala deve acontecer, mas dentro de todas as escolas que a gente tem no nosso país, porque é muito importante o tema e a gente sempre deve estar debatendo isso. E agradecemos também você que escutou aqui o programa na rádio e que nos ajuda diariamente, nos acompanha diariamente. Vocês podem conferir a rádio nas redes sociais também, que é @RádioIFCWeb, e esse episódio do Enfoque e todos os outros estão disponíveis também no Spotify e no nosso canal no YouTube. Então basta botar Rádio IFC Web que vocês já acham facilmente. Muito obrigada, pessoal, pela participação de verdade. O branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Imagina só, vai sujar na saída. Imagina só, que mentira danada. Yo, yo, yo. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. Na verdade a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava. Imagina só o que o branco sujava. Imagina só o que o negro penava. Yo, yo, yo. Mesmo depois de abolida a escravidão, negra é a mão de quem faz a limpeza.
mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava. Imagina só o que o branco sujava. Imagina só, eita branco sujão. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. O branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Imagina só, sujar na saída. Imagina só, que mentira danada. Que mentira danada.